Fala, eu sou o Lucas. Hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quica na Bola e dessa vez mais um giro por tudo que aconteceu nessa semana. Um vídeo sobre muitos campeonatos diferentes que aconteceram durante essa última semana no Brasil e na Europa. Temos definidos os confrontos das oitavas da Champions. Temos Copa do Brasil começando na sua primeira fase, Libertadores da América pré-Libertadores finalmente voltou com Corinthians e Bahia, tendo seus confrontos de ida e campeonatos estaduais, como a gente já estava falando anteriormente nas semanas, desde o começo do ano. E sempre, agora também falando de mercado de transferências, os times brasileiros ainda se movimentando bastante. Na terça-feira, Copa do Brasil, 2 jogos interessantes e 2 vitórias de quem era favorito. O Atlético Mineiro meteu 2-0 no Tocantinópolis, amassou, foi um jogo de muito volume, de muitas finalizações, mas que só no finalzinho, tá? Que o Atlético conseguiu abrir o placar com o Hulk de pênalti aos 43 do segundo tempo e aos 51 o Rony fez um gol também, então foi 2-0 para o Atlético Mineiro. De certa forma, mais complicado do que a encomenda, né? Aí o jogo para o Atlético Mineiro. E o Vasco também estreou na Copa do Brasil e foi com goleada para cima do União Rondonópolis, 3-0. Os gols todos no segundo tempo também, mas o Verratti já fez aos 4 minutos do segundo tempo com gol de pênalti. E depois Ryan, com assistência de Dimitri Payet, e Hugo Moura com assistência de Tietê. Hugo Moura, que foi um dos melhores em campo, foi aí importante realmente nesse jogo. O Vasco dominou novamente a partida, 77% de posse de bola, 25 finalizações contra 1 do União Rondonópolis, venceu com tranquilidade o Vasco. Seguindo aí nesta terça-feira, o futebol aí não teve só Copa do Brasil, porque, né, tivemos também, no caso, a Champions League e vimos o Milan ser eliminado contra o Feyenoord, empatando em 1-1. O Feyenoord tinha ganhado o jogo de ida na Holanda por 1-0. O Jimenez fez 1-1, né, no agregado logo no começo do jogo, 1 minuto. E depois o Carranza, no segundo tempo, empatou com a assistência do Bueno. E o Feyenoord estava com 1 a mais, né? Porque o Theo Hernandes, ele comete uma falta no final do primeiro tempo e leva o cartão amarelo. No começo do segundo tempo, ele simula um pênalti e leva o segundo cartão amarelo, então ele é expulso. De forma bem burra, como diria ou João Pedro ou João Gabriel, jumento! Essa foi uma péssima imitação, mas o Theo Hernandes estava fora aí, e o Milan como um todo, que depois levou o gol de empate e ainda teve a expulsão do Reed no final pro Feyenoord, mas já tinha acabado. Atalanta 1, Clube Bruges 3. O Clube Bruges, que já tinha feito um grande jogo no jogo de ida lá na Bélgica, tinha sido melhor do que a Atalanta e tinha vencido, né, com gol de pênalti no finalzinho, tinha vencido por 2-1, por 3-2, né, 3-2, 2-1. Bateu aqui o branco, mas foi 2-1. E na volta meteu 3-0 no primeiro tempo, com mais uma vez as laterais do campo sendo problemas para a defesa da Atalanta e muito virtudes para o ataque do Clube Bruges, que teve 2 gols do Taube, inclusive, jogou demais aí mais uma vez, e um do Jutla nos acréscimos do primeiro tempo, num contra-ataque assim fenomenal, fantástico mesmo. E a Atalanta parecia estar morta, né? Só que veio o Lukman, aquele mesmo que fez o hat-trick na final da Europa League, que colocou a Atalanta na situação de estar nesse momento na Champions, e entrou. E no primeiro lance de jogo, assim, tudo bem. Tu tá dizendo que já deu pra ver uma Atalanta diferente antes do gol. O gol foi com 40 segundos, como assim?
de fato, mas o gol acontece numa jogada em que o Zappa Costa, que tinha ficado com muita raiva de um gol perdido no final do primeiro tempo, já subindo em muita velocidade, com muita intensidade para cima da marcação do Clube Bruges e conseguindo uma boa jogada. Então, eita, esse Zappa Costa tá mordido, eita, essa Atalanta tá talvez numa intensidade que não teve no jogo, no confronto inteiro. A Atalanta, nos dois tempos do primeiro jogo e no primeiro tempo do segundo jogo, não parecia estar numa rotação normal. Assim, muito abaixo. A Atalanta tá em uma fase, mas não, isso não justifica você jogar com quase desprezo pelo jogo e não correr. E a Atalanta correu muito no segundo tempo, pelo menos até certo momento. E logo cedo, de novo, o Zappa Costa na jogada, de novo ultrapassagem e o gol do Lukman com assistência do Zappa Costa. Pouquíssimo tempo depois, pênalti em cima de Juan Quadrado. E Lukman na bola. Todo mundo diz, nossa senhora, esse homem vai fazer história. Tá começando a virada épica, a remontada da Atalanta. Não. O Nolé é o goleiro da Clube Bruges e fez uma partidaça, tá? Não foi só o pênalti defendido, ele jogou muito. E o Lukman bateu muito mal. Com isso, o time da Atalanta murchou. O técnico do Clube Bruges, que é o Nick Ryan, já tinha tirado o Taube do jogo, e eu entendo isso, porque ao mesmo tempo que a Atalanta estava crescendo a intensidade, o time do Clube Bruges podia baixar de intensidade, como aconteceu no primeiro jogo, inclusive. E o Clube Bruges poderia não ter ganhado o primeiro jogo por causa disso, só que teve um pênalti ali no final. E no segundo jogo, isso não aconteceu, o time se defendeu bem demais, estava ainda contra-atacando algumas vezes, mas se defendeu bem demais. Só que o Taube falhou no gol do Lukman, defendendo, né? Tava mal na marcação. E naquele momento, com 3-0 ou 3-1 já, né? Mas com uma vantagem tão grande, o time do Clube Bruges tinha muito mais problemas, muito mais preocupações defensivas do que ofensivas. Então, de fato, o Taube sair para colocar alguém ali para dobrar na lateral direita, que foi o Siquet, fazia sentido. E fez sentido. Ajudou. E a Atalanta murchou, com o tempo entraram alguns jogadores e já próximo ao final do jogo, o Rafael Tolói é expulso numa treta ali também e jogar para de cal, né? A Atalanta com eliminação precoce, assim como o Milan, não eram esperados que fossem eliminados, eram favoritos os times italianos, assim como a Juventus no dia seguinte, mas já a gente fala, e todos eliminados. É realmente um momento ruim para a Itália, que tem a Inter de Milão, já classificada na fase anterior, e um Napoli brigando pelo título italiano, mas não se classificou para a Champions, né? Então, curioso, segunda vez que o Napoli está brigando por título na Itália e não está na Champions. Então, isso pode facilitar a vida. Benfica e Mônaco foi loucura. Tinha sido 1-0 para o Benfica na ida, e dessa vez foi 3-3. Primeiro gol da Artur, Minamino empatou, Ben Seguir virou, Pavlidis empatou, o Ilenikena fez o terceiro do Mônaco, estava indo para a prorrogação, mas aos 39 do segundo tempo, o Coutinho fez o gol da classificação para o Benfica. Foi um jogo de muita alternância de dominâncias, de domínios, né? Vários momentos foram melhores para o Benfica, outros para o Mônaco, mas o Benfica, por ter começado e terminado o jogo melhor, talvez tenha sido determinante. Bayern e Celtic, outro jogo que quase foi para a prorrogação, mas o Alphonso Davies fez o gol nos acréscimos e botou o Bayern nas oitavas de final. Já adiantando, o Bayern vai pegar o Bayer Leverkusen, né? Na próxima fase. O Clube Bruges vai pegar o... Me esqueci, mas já confirmo. O Feyenoord também...
o Benfica pega o Barcelona, né? E o Clube Brugge e o Feyenoord, eu estou aqui conferindo, mas se eu não me engano, o Feyenoord pega a Inter de Milão, né? Feyenoord, Inter de Milão e o Clube Brugge na Bélgica, né? Já eliminando a Atalanta, vai enfrentar o time do Aston Villa. Duelo aí mais alternativo nessa fase. Aston Villa e Bruges. E também temos o Feyenoord contra a Inter. Bahia voltando para a Libertadores depois de muito tempo, mais de 30 anos sem pisar lá nessa competição. O Bahia foi logo conhecer a Libertadores com gosto. The Strongest, altitude, jogo complicado. E o Bahia até que começou bem, começou pressionando, começou em cima. Teve um contra-ataque do The Strongest e o jogador do The Strongest é expulso. Dá uma voadora na perna do Gilberto, porque o Bahia recupera a bola do contra-ataque e tentando recuperar de volta, o Ursino dá uma voadora na perna do Gilberto e com isso o Strongest joga o jogo praticamente inteiro com a menos. Só que o Bahia perde gol demais desde o ano passado, meu Deus do céu. E tinha o William José no banco. Então, eu achei até meio uma decisão equivocada do Rogério Ceni, mas o próprio Lúcio Rodrigues, que foi muito elogiado, finalizou mal durante o jogo e também não podemos deixar de citar que o Banegas foi bem demais na partida, o goleiro do The Strongest. Mas o time do Bahia não conseguiu definir as jogadas, até que no final do primeiro tempo leva o gol do Guerreiro, assistência do Amoroso, e vai perdendo no intervalo. Volta com o Luciano Juba no Gilberto, aí passa o Gabriel Xavier para ser lateral direito, o Mingo, que estava fazendo lateral esquerda, vira dupla de zaga com o Canu, e o Luciano Juba passa a ser lateral esquerdo. No ataque, o William José assume o centro do campo, né? O centro da área. E faz o gol do empate. É isso que o Bahia precisa. E é para isso que o William José foi contratado pelo Bahia. Para botar a bola para dentro, para ser o goleador, para ser o que estava faltando no ano passado, inclusive. Então, o Rogério Ceni abriu o olho aí e colocar mais o William José para jogar. Quarta-feira, com Santos 3, Noroeste 0, no Campeonato Paulista. Um jogo de primeiro tempo abaixo do Santos, na minha opinião, mas com um gol do Guilherme nos acréscimos. O segundo tempo já foi mais controlado. O Noroeste não ameaçou, né? Como não deveria ameaçar, era um time muito fraco, ofensivamente. Na defesa até que conseguiu controlar até certo momento no primeiro tempo. No segundo, o Tiquinho teve o seu gol e o Tassiano também. Neymar foi mal, Neymar não jogou bem. O time do Santos com muita estratégia de jogadas pelas laterais, de tentar esses cruzamentos, sejam rasteiros, sejam pelo alto, mas o Neymar não conseguiu fazer nada. No primeiro tempo até estava acertando alguns lançamentos, mas no segundo tempo já nada. Muita briga, muita treta, inclusive teve até uma coisa engraçada, né, que o Filemon postou uma foto tretando com o Neymar, e aí um jogador da Inter de Limeira comentou, dizendo, foi pra Disney que ia tretar com o Mickey. Mas o Neymar tem que tomar cuidado com isso, porque ele pode se prejudicar. A gente já viu o Neymar sendo expulso algumas vezes na carreira por brigas no campo ou passando perto disso, né? Acho que essa foi uma noite que ele passou perto, inclusive. Mas foi substituído para a entrada do Tassiano, que fez o gol. E eu acho, sinceramente, o Dorival estava lá, né? Assistindo o jogo, analisando o Neymar, porque não tem nenhum outro jogador, nem do Santos, nem do Noroeste, que possa ir para a seleção. Então, estava olhando o Neymar. E, minha opinião, eu acho que o Neymar, nesse momento, está mais perto de merecer ser reserva do Tassiano do que de merecer ser jogador da seleção brasileira. E
pode parecer um pouco contraditória essa minha opinião, porque lá atrás, quando ele voltou na Al-Hilal, eu convocaria. Porque a seleção tá ruim e o Neymar não estava jogando ainda de fato, né? Foram pouquíssimos minutos ali e tudo mais. E eu acho que o Neymar vai estar no time, querendo ou não, no final das contas, então já bota logo. Tá ruim, não é como se a gente estivesse bem sem ele, então bota ele que vai voltar uma hora ou outra mesmo, e já voltou no clube dele. Só que agora ele tá jogando e tá dando argumentos para não ser chamado, então eu acho que não convocaria não. Não teria o Neymar na minha lista na próxima convocação. O fato é que vence o Santos por 3-0, duas vitórias seguidas aí, contra a Água Santa, contra o Noroeste, dois times fracos. Mas, na minha opinião, bom o suficiente a atuação do Santos para esse jogo, para vencer o Noroeste, mas ainda tem que evoluir, né, no resto do campeonato para sonhar com coisas melhores. E o São Paulo perdeu para a Ponte Preta. Complicou o Palmeiras com esse resultado, inclusive, tá? Saiu na frente um gol do Caleri, no segundo tempo Arthur e Everton fizeram os gols da Ponte e com isso a Ponte Preta ficou na frente do Palmeiras na tabela. O Grêmio teve dificuldade na Copa do Brasil, teve jogador expulso, ficou em 1-1 com o São Raimundo de Roraima, e isso porque teve que fazer o gol do empate nos acréscimos com o Oliveira. E aí ganhou nos pênaltis do Grêmio por 4-1. Ceará venceu por 2-0 Sergipe, na Copa do Brasil também, gols do Pedro Henrique de pênalti e do Dieguinho, dois jogadores que foram reforços dessa temporada e que estão muito bem com o Vozão. E já voltando aí, no caso ainda falando de Copa do Nordeste, Vitória 2, Fortaleza 1. O Fortaleza de virada dentro de casa perde para o Vitória, gol do Luceiro, ele gato miau. Fez 1-0, mas depois o Gustavo Silva e o Baralhas fizeram os gols do Vitória. Baralhas aí que quase chegou a treinar com o Ceará, né? Deve ter pegado um pouco o jeito aí da rivalidade com Fortaleza, fez o gol da vitória para o Vitória. E lá na Europa, Dortmund 0, Sporting 0. Eu me recuso a gastar tempo falando desse jogo, porque eles se recusaram a jogar também, então não vou falar nada. O Sporting não fez nenhuma força para tentar virar, e o Dortmund não fez nenhuma força para tentar ganhar o jogo, porque já estava com 3-0 na conta, então não vou gastar tempo. PSV 3, Juventus 1. Loucura. Primeiro jogo, a Juventus venceu por 2-1. Eu cheguei a falar semana passada que estava tranquila para decidir, mesmo lá na Holanda. Mas simplesmente meteu um 3-1 PSV. Gols de Perisic, Saibari e Flamengo. O gol da Juventus foi do UEA. Mas decepcionante. Não só a Juventus, como o futebol italiano. Nesses playoffs da Champions todos, perdendo para zebras. Não é como se não, o time tá pegando um favorito, não, gente. PSV, Feyenoord e Clube Brugge eliminaram Atalanta, Milan e Juventus. Não era para ter acontecido. O futebol italiano tem que repensar algumas coisas daí, esses clubes especialmente, porque, né, como eu já falei, Inter e Napoli fazem boas temporadas. PSG 7, Brest 0. Um massacre, foi 10-0 no agregado, né? Gols do Barcolá, do Kvaratskhelia, do Vitinha, do Doué, do Nuno Mendes, Gonçalo Ramos e do Maelu. Inventaram Maelu. Até esse doido aí fez um gol. Com a assistência do Kvaratskhelia. Passou o carro realmente o Paris Saint-Germain. E grande atuação do Kvaratskhelia. E grande atuação de Kylian Mbappé. O Real Madrid passou por cima do Manchester City também. Não teve nenhum jogo equilibrado aqui. Foi um atropelo do Real Madrid, domínio total. O City não viu a cor da bola. O City não fez nada ofensivamente. O Guardiola estava com cara de derrotado desde o início do jogo e com 4 minutos ele se sentou quase chorando. Né, quando o Mbappé fez 1-0 de cobertura, golaço do Mbappé. Os 3 gols são bem bonitos. Um
o lançamento e a cobertura. O outro, a jogada coletiva envolvendo o quarteto, né? E o outro com uma bela finalização, a jogada individual do Mbappé. Tudo muito bonito nesses gols do Kylian Mbappé com sua grande noite com a camisa do Real Madrid. Né? Não tem outra noite ainda na história do Kylian Mbappé com o Real Madrid maior que essa, e vai ser difícil de superar. Então, se ele fizer coisa grande aí em final de Champions, né? Talvez de igualar outros hat-tricks, né? Mas realmente um jogo a ser lembrado para sempre do francês. O Nico Gonzalez chegou a diminuir no finalzinho uns acréscimos pro City, mas ninguém tava nem assistindo o jogo mais, todo mundo já tava desistindo, porque já tinha acabado. 6-3 no agregado, e ficou barato. A superioridade do Real Madrid foi mais do que 6-3, tá? E o Corinthians enfrentou a UCV, Universidade Central de Venezuela, lá na Venezuela, e pareceu que não foi lá, não foi jogar bola. Talvez lá na universidade, bora só estudar aqui. O time vai jogar em casa semana que vem, porque não teve muito ímpeto, não. O Corinthians chegou a correr risco, inclusive, de perder o jogo, levar a virada. Não foi um super risco, a UCV nem tem qualidade suficiente para impor uma super pressão para cima do Corinthians, mas foi mal o Corinthians. Acho que faltou intensidade, faltou interesse. Numa das poucas jogadas que foi mais intensa do time, Memphis ali, assistência, Carrilho, gol, mas o gol contra do João Pedro choca. Numa jogada, né, de cruzamento por cima, que teve a defesa do Hugo, a bola rebateu e o Choca optou para dentro do gol contra. O Corinthians tem tudo para ganhar em casa, mas tem que ter uma postura de quem está jogando Libertadores. A UCV teve, e por isso teve um bom resultado aí, dá para dizer. Mas o Corinthians aí na sua estratégia de 4-3-1-2, sem muita vontade de jogar, parecia. Com isso, a gente fala dos jogos que aconteceram nessa semana e passa a ir falar de mercado de transferências. Muita movimentação ainda, óbvio que muita coisa já se fechou, mas a gente sabe que reta final também do mercado é momento de muita coisa também se fechar, né? Porque os times têm pouco tempo para fazer as coisas. Então, vamos lá. O Sport sacramentou várias contratações de fato que eu já tinha citado na semana passada como quase certas. Rivera, Lucas Cunha e o Sérgio Oliveira. São todos jogadores do Sport e eu já comentei bastante semana passada sobre eles, principalmente Sérgio Oliveira, contratação zaça, mas esse Rivera também parece que é um líder, um líder, não líder, né, mas um dos líderes em roubadas de bola na América do Sul. O Sport demorou para contratar os volantes, mas parece que foi em cheio. Otávio saindo do Atlético para o Fluminense, uma contratação que acho que era reserva no Atlético, vai ser reserva no Fluminense, mas um jogador com sua qualidade para compor o elenco. Everaldo, depois de ser especulado em quase a Série A inteira, é jogador do Fluminense, né? Deve suprir ali a vaga do John Kennedy no elenco, e do Lelê também, que está indo para o Ceará. O Ceará fecha com 2 centroavantes, Lelê e Pedro Raul, que aparentemente também vão encerrar, né? Provavelmente as movimentações do Ceará na temporada, pelo menos por enquanto, porque estava faltando meio que esses nomes para ataque, e o Ceará fecha com 2 nomes que já fizeram boas coisas na carreira, mas é embaixo, então vão tentar se reencontrar no futebol cearense, no clube do Vozão. Rodrigo Garro teve uma proposta do Zenit que não foi. O Palácios do Atlético Mineiro tá com rumor de que pode ir para o Atlético Paranaense ou para o Vasco. Parece até que o Vasco está mais avançado, por ser time de Série A. Thiago Maia. A novela, enfim, acabou. Thiago Maia finalmente é jogador do Santos. Foi muita luta, muita vontade do Santos, muita vontade do Thiago Maia, que foi campeão olímpico com o Neymar
no Rio 2016, então vai se reencontrar aí com ele e sai do Internacional, que não queria vender, mas teve que acabar liberando depois de muito esforço do Santos e do próprio Thiago Maia. O Vasco está quase certo com o atacante Nuno Moreira, desconheço, mas 3 milhões e meio de euros para a contratação dele. Também outro atacante que vem para o Rio de Janeiro é o Elias Manuel, para o Botafogo, 5,7 milhões de euros, falta assinar. E o Gustavo Coutinho vai jogar a Série B de novo, saindo do Sport, indo para o Coritiba, também só falta assinar. David Washington anunciado pelo Santos, mais uma contratação interessante, cria aí, né, da base, menino da Vila, 2 meninos da Vila voltando aí, retornando para jogar com o Príncipe, né, com o Neymar. David Washington é atacante do Santos. Vamos ver como vai ser essa disputa dele com o Tiquinho Soares, né, por vaga no time titular. O Vasco segue negociando com o Lloyd Augusto, que tá desesperado, né, fazendo live. O bicho é doido, parece, mas às vezes é de um doido que um time precisa mesmo e vamos ver como é que vem esse Lloyd Augusto ou se vem mesmo. O Corinthians negocia com o Angileri, lateral esquerdo do Getafe, e o Vasco também só falta assinar com Garré, outro atacante. Finalmente contratando pontas o Vasco, que há muito tempo sofre, desde que o Adson e o David conseguiram se desempenhar bem, né, ano passado, mas se machucaram. Mais uma vez a gente vê uma negociação frustrada envolvendo o Matheus Pereira. Eu, sinceramente, não entendo como é que o maluco diz que quer ir embora, porque quer criar o filho dele que está para nascer na Europa e queria ir para a Rússia, que está em guerra. Mas queria. E no final das contas não foi, porque os documentos ali não chegaram a tempo e era o último dia da janela da Rússia. Não deu certo. Mas falando em Rússia, do Queiroz só falta assinar com o Sport. Esse aí é mais um volante. Acho que pode reencontrar seu melhor futebol. Vai ter que dar passos atrás na carreira. Né? Não foi bem no Grêmio. Vamos ver. Do Queiroz também. Mas acho que chega um pouco atrás nessa disputa com os outros dois, né? Arthur Viana é atacante do Cruzeiro. O Pablo definitivamente fora do Flamengo. Segue aí o Atlético Mineiro se movimentando atrás de volantes, de zagueiro. Foi o Mina, né? Ainda está aí nesse interesse. Tentou o João Vitor do Vasco, mas assim como seu rival não conseguiu. O Cruzeiro tinha tentado, agora o Atlético, os dois não foram o que os times conseguiram. O João Vitor, que talvez saia, talvez fique no Vasco, vamos ver. Outro atacante que o Vasco tem interesse e está aí negociando é o Villarreal, do Milionários. Também não tenho muita informação sobre ele, mas o Vasco se reforça ali no ataque. E essas são as notícias do mercado de transferências do futebol brasileiro. Diz quais das notícias tu mais gostou, quais as contratações do teu time que tu quer que realmente aconteçam, quais tu não gostou. Dos jogos também diz se tu gostou da minha análise. E é isso. Até a próxima. Tchau!